Bom, nós estamos aqui para o nosso curso de especialização na carta aos Romanos e estamos caminhando ainda no capítulo de número 1. Nós já estudamos, amados irmãos, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Explicamos aos irmãos e às irmãs que um curso de especialização, ele na sua parte introdutória, nesse módulo, que ele tem uma previsão para 3 meses de duração, ele é um módulo introdutório. Então nós temos que trabalhar muitos conceitos do Novo Testamento para a gente não se perder. Tá bem? Depois que a gente tiver bastante base conceitual, as doutrinas que vão se seguir vão ficar bem mais simples para todos nós. Então nós vimos aí que Paulo, eu ainda não falei isso, mas Paulo é o nome latino de Saulo. O nome Saulo já é do aramaico. Paulo está utilizando o nome latino. E por que ele usa o nome Paulo latino ao invés de usar Saulo? Justamente porque ele está se identificando como um apóstolo que se dirige aos gentios. Então é muito mais comum para ele se identificar como Paulos, mundo greco-romano, do que como Saulo. O nome Saulo é por causa que ele era da tribo de Benjamim. Então nós vamos lembrar que Saulo ele vem de Saul e Saul era da tribo de Benjamim. Então ele vem dentro dessa linhagem. Interessante para nós sabermos que um homem chamado Saul era perseguidor da igreja e depois ele foi convertido ao evangelho pelo próprio Senhor Jesus. Ele optou por chamar-se Paulo. Optou. A gente lê lá no livro de Atos dos Apóstolos que durante um período ele era chamado de Saulo e depois ele muda ou é mudado para Paulo. Então é uma questão mais semântica mesmo, tá bem? Semântica. O apóstolo se apresenta para nós como doulos de Jesus Cristo. Doulos é aquele escravo que não tem liberdade para deixar de obedecer. Ele não é só um diácono, não na carta aos Romanos. E ele usa isso aí que é um artifício também, porque a escravidão e a escravatura na sociedade romana, ela era comum. Agora, Paulo se apresenta como doulos de Jesus Cristo e não de Kaiser, não de César. Ele é o escravo de Jesus Cristo. A palavra Jesus Cristo, nós temos um nome e temos um título. O nome é Jesus e o título é Cristo. Quer dizer que ele é o Salvador ungido. E temos aqui o Kletós. Essa palavra Kletós é que ele foi chamado. É a mesma palavra que ela tem ligação com o termo igreja, tá bem? Igreja é eclésia. Aqui nós temos o kleton. Esse kleton, esse chamado, e eclésia é o chamado para fora. Ek, fora, clésia. Então, chamado para fora. Aqui o apóstolo Paulo ele é o chamado. Chamado para apóstolo. Nós vimos que a palavra apóstolo significa aquele que vai até o fim. Aquele que é enviado com uma finalidade para cumprir uma missão. Separado para o evangelho de Deus. Aqui a palavra separado é a mesma que é utilizado para fariseu. Só que ao invés de ele usar a palavra fariseu, ele vai usar um termo muito próximo de fariseu, que traduzido para o português é separado. Por isso que Paulo é o fariseu de Jesus Cristo. Separado para quê? Separado para o evangelho. O que é o evangelho? É a boa notícia ou a boa nova. Deus está enviando uma boa notícia para os homens. O evangelho ele é de Deus. Reconhece-se então que Deus tem a primazia sobre o evangelho. Ele é de Deus. E também nós vamos ver depois que o evangelho ele é de Cristo. Portanto, Cristo e Deus estão lado a lado na missão de salvar os homens. Nós vimos na aula passada o versículo de número 2, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras. A gente viu que Deus não trabalha de improviso. Deus ele tem um plano e esse plano é um projeto. Como que nós vamos ter conhecimento desse projeto? Por meio das escrituras. Deus documentou as promessas dele. E estando documentado, são necessárias as testemunhas. Quem são as testemunhas? Os profetas. Quem são os profetas? Nós vimos homens comuns, vocacionados pelo Espírito Santo para serem escritores da palavra de Deus.
para serem videntes e para serem sinais. Quer dizer que os profetas eles são sinais, os profetas são agiógrafos, que significa escritores, e esses profetas eles também são aqueles que depois vão organizar para nós o cânon das escrituras sagradas. Como assim? Nós vamos parar um pouquinho hoje mais nesse ponto aqui, falar sobre a santidade, que nem eu enviei para vocês aí o PDF para vocês estarem acompanhando, a santidade e também sobre as escrituras. Por que que os profetas eles são os organizadores do cânon do Antigo Testamento? A Bíblia, o hebraico, ou a Bíblia hebraica, você pode chamar ela assim, tá bem? A Bíblia hebraica, ou o cânon do Antigo Testamento, não é como a nossa Bíblia protestante. Nós temos uma divisão, eu já passei isso aí para vocês, nós dividimos em lei, que são 5 livros de Moisés, depois nós vamos para os livros históricos, depois nós vamos para os livros poéticos, depois nós temos os profetas maiores e temos os profetas menores. A nossa Bíblia está dividida em 5 partes. A Bíblia dos judeus está dividida em 3 partes. Eles têm a lei, os profetas e os salmos. E por quê? Porque os livros históricos eles fazem parte dos profetas. Então, o livro de Josué, o livro de Ruth, 1º e 2º de Reis, 1º e 2º de Crônicas, junto com Esther, esses livros que nós chamamos de históricos, eles chamam de proféticos. E nós chamamos de históricos. É uma divisão didática. Por quê? Porque Josué ele era profeta. Samuel era profeta. É assim que a gente entende. Isso aqui é um pouco da aula de bibliologia para os irmãos e as irmãs. Inclusive eu quero aqui dar bem-vindo a todos os irmãos e irmãs que já estão presentes, tá bem? Que o Senhor Deus abençoe a vocês em nome do Senhor Jesus. Então nós temos aí a Bíblia hebraica. E nós temos a nossa divisão em 39 livros. Por quê? Porque profetas maiores e profetas menores, nós temos uma divisão. Então nós temos lá os 12 profetas menores mais os 4 profetas maiores. Essa divisão não acontece na Bíblia hebraica. Na Bíblia hebraica não tem profetas maiores e profetas menores. Tem os profetas. E o que fizeram eles com os 12 profetas menores? Eles ajuntaram os livros menores em um rolo só. Um rolo só porque a Bíblia começou a ser escrita lá no tempo de Moisés e o material ele era muito precário. Então o material tinha que ser utilizado o máximo possível e preservado o máximo possível. Por isso eles, ao invés de fazerem um rolo para cada profeta, eles pegaram todos os 12 profetas menores e fizeram um rolo só. E totalizaram a Bíblia hebraica em 22 livros. Por quê? Por uma questão cabalística e uma questão mística também. Os hebreus, eles têm o alfabeto deles, e o alfabeto são as 22 consoantes. Eles dizem que com as 22 consoantes Deus criou o universo e que Deus só fala aos homens por meio do hebraico. Portanto, para o judeu, a Bíblia é um livro sagrado porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus que foi escrita em hebraico porque é a linguagem de Deus. Inclusive eles dizem que é a linguagem do Éden. Mas isso é uma lenda, tá bem? Isso é uma lenda hebraica, uma lenda judaica. A linguagem do Éden não é o hebraico. O hebraico ele é uma língua que ele se desenvolveu junto com as outras línguas semíticas lá do Oriente Antigo. Quer dizer que o hebraico é uma das línguas semíticas. Nós não sabemos qual é a língua do Éden, não sabemos qual era a língua de Noé, não sabemos qual era a língua de Adão. Houve um desenvolvimento histórico, semântico das palavras. Mas, para dentro da piedade judaica, Deus fala o hebraico e usou o hebraico para construir o universo. E cada letra do hebraico tem um poder místico dentro dele. Por essa razão, na hora de fazer o agrupamento dos livros, eles agruparam em 22 igual as letras do alfabeto hebraico. É para combinar. É uma divisão didática, mas para eles é mais do que didática. É uma divisão ordenada por Deus. Tá bom? Esse é o contexto que vocês estão apreendendo para poder entender um pouco do que nós vamos falar sobre a importância das Escrituras Sagradas na teologia de Paulo. Paulo, ele é de matiz hebraica. Esse ensino que eu estou passando para vocês aqui é o ensino que o apóstolo Paulo recebeu na escola de Gamaliel. Lembrando que Gamaliel é da escola de Hilel. E Hilel
era aquele mestre do judaísmo que tinha um judaísmo mais universal, mais aberto. Na escola de Hilel, a Bíblia que era lida era tanto a Bíblia hebraica quanto a Septuaginta. A Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego. Portanto, para a escola de Hilel, a Bíblia Sagrada ela é composta pelo Antigo Testamento, que eles não chamam de Antigo Testamento, é composta pela Bíblia, tanto a Septuaginta, que é a tradução, quanto a Bíblia hebraica, que é os rolos que eles tinham. Então essa é a primeira informação que eu passo para vocês. A Bíblia ganhou um peso muito importante a partir da canonização. Então quem é que começou a fazer a canonização da Bíblia hebraica? Primeiro profeta que escreveu foi Moisés. Moisés ele começou a escrever a Torá, os 5 livros. E nós aceitamos pela piedade que os 5 livros foram totalmente escritos por Moisés. Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio. Os 5 livros da lei ou a Torá, escritos na totalidade por Moisés. Moisés ele era levita, irmãos e irmãs. E vocês vão perceber na história das Escrituras Sagradas que os levitas eles se responsabilizaram em canonizar as Escrituras. Não é que só eles escreveram a palavra de Deus. Outros de outras tribos escreveram a palavra de Deus. Mas quem é que ficou responsável pela canonização, a organização, a transmissão, a guarda do livro sagrado? A tribo de Levi. Então Moisés é da tribo de Levi. O que ele escreveu até o tempo dele, ele depositou no tabernáculo. Anos depois, surgiu o segundo levita, que reorganizou um novo cânon da Bíblia hebraica. Nesse caso aí foi Samuel. Samuel também, levita, também sumo sacerdote, ele reorganizou o cânon, tomando por inspirado os livros de Moisés, o livro de Josué. Provavelmente foi ele quem escreveu ou transmitiu a história do livro de Ruth, provavelmente. Samuel tinha de posse também o livro do tempo dos juízes. Quer dizer, o que pôde fazer Samuel até o tempo dele? Colecionar, coletar os livros e compilar. Na hora de fazer a compilação, isso aí é responsabilidade do compilador, no caso aqui, Samuel. Ele fez a compilação. Ele não criou o texto, mas ele teve que fazer a cópia. Ele teve que fazer o ajuntamento. Qual livro vem primeiro? Qual livro vem depois? Aonde que nós vamos guardar? Exemplo, é citado um livro chamado O Livro dos Justos, ou O Livro do Reto. Depois é citado o livro das Guerras de Israel. O que significa? Que o povo de Deus, o povo de Israel, era o povo que escrevia bastante. E muitos desses escritos iam parar nas mãos do sacerdote. Então, o segundo levita que colecionou os textos foi Samuel. Depois de Samuel, anos depois, muitos anos depois, vai surgir o terceiro levita que vai fazer um novo cânon da Bíblia hebraica. Seja bem-vindo, irmão Santiago, em nome do Senhor Jesus, tá bem? Então nós estamos aqui trabalhando Romanos capítulo 1. Então o que vai acontecer? O terceiro levita que reorganizou o cânon da Bíblia hebraica foi Ezequiel. Ezequiel, transportado para a Babilônia, foi entre os cativos da Babilônia. Chegando lá não tinha mais templo, não tinha mais sacrifício, não tinha mais o serviço levítico, mas ele era levita. Levita e profeta e escritor. Então ele organizou mais uma vez os escritos sagrados que haviam do tempo de Samuel até o tempo dele. Então, primeiro, Moisés, levita. Segundo, Samuel, levita. Terceiro, Ezequiel, levita também. Depois da volta do cativeiro, aí foi necessário fazer uma última reorganização do cânon da Bíblia hebraica. Quais livros são sagrados? Quais livros são palavra de Deus? Aí surge o sumo sacerdote Esdras, que é o organizador da grande sinagoga. Esdras ele foi responsável em reconstruir o templo de Salomão. O templo de Salomão tinha sido destruído por Nabucodonosor. Agora precisa reconstruir o templo. Ele volta, tenta, mas os samaritanos
o impedem. A obra fica parada por quase 20 anos. Nesse tempo em que a obra ficou parada, o que fez Esdras? Organizou o culto, organizou a vida religiosa, organizou a Bíblia Sagrada. Então, o cânon do Antigo Testamento que nós temos em mãos, ele é responsabilidade do sumo sacerdote Esdras. Não exatamente na ordem que você e eu temos aqui na nossa Bíblia protestante, mas muito próximo, muito parecido. Então, foi ele que foi responsável por fazer coletânea de Salmos, coletânea de Provérbios, coletânea do livro de Jó, coletânea dos chamados livros históricos, que eles chamam de profetas, qual que vem primeiro, qual que é a ordem da leitura desses textos na hora da liturgia do culto na sinagoga. Toda esta aí era a preocupação, paz, irmão Nelson. Seja bem-vindo, em nome do Senhor. Então, qual é o sumo sacerdote? Ele está se responsabilizando pela canonização dos livros sagrados. Esses livros sagrados que compõem a Bíblia hebraica, eles estavam depositados no templo. Nem todas as pessoas sabiam ler. O hebraico é uma língua difícil de ser lida. O que faziam eles? Eles transmitiam oralmente. Por isso, é necessário que haja a habilidade do escriba. O escriba é aquele que consegue ler sem as vogais. Só tem a consoante. Paz, irmão Paulo. Que a graça do Senhor seja contigo também. Então, o escriba ele é fundamental para que haja a leitura das escrituras sagradas. E na hora de fazer a leitura que não tem as vogais, é necessário que eles tenham uma memória muito boa. Porque o hebraico, não tendo as vogais, às vezes a mesma palavra ela é idêntica. O que vai mudar é a entonação da palavra. Então, na entonação da palavra é que vai saber que tipo de palavra está sendo pronunciada ali. O escriba ele era responsável por essa entonação. Essa entonação é a Bíblia que nós temos no Antigo Testamento. Canonizada por quê? Foi canonizada por causa da habilidade desses sacerdotes. Moisés, Samuel, Ezequiel, Esdras. Eles também eram responsáveis pela pregação da palavra de Deus, pelo ensino da palavra de Deus, pela transmissão da palavra de Deus, em guardar a palavra de Deus. Quer dizer, os levitas se responsabilizaram em trazer a Bíblia para nós. Essa Bíblia que você tem em mãos aí, que nós chamamos de Velho Testamento ou de Antigo Testamento. Bom, nós temos Moisés, nós temos Samuel, temos Ezequiel na Babilônia e depois nós temos Esdras com o Império Persa. Surge o Império Greco-Macedônio, junto com Alexandre o Grande. E a Bíblia foi traduzida, não somente a Bíblia, mas muitos livros sagrados foram traduzidos para o grego. Na tradução do grego surgiu o que a gente chama de Septuaginta. Por que é chamado de Septuaginta? Porque a lenda, e é lenda, tá bem? É uma lenda piedosa. Aliás, os judeus eles guardam muitas lendas piedosas. Então a lenda vai dizer que 70 sábios em 70 lugares diferentes fizeram cópias idênticas da Bíblia hebraica para o grego e que não haviam erros nas palavras. Então surgiu a lenda de que a Septuaginta era tão inspirada quanto a Bíblia hebraica. Não aconteceu dessa maneira, tá? Isso é lenda. Como que aconteceu? Um trabalho de cópia exaustivo e de correções, muitas correções. Se foram envolvidos 70 sábios, foram envolvidos muito mais. E por quê? Eles mantêm a lenda dos 70 ou dos 72? Por causa que eles são cabalistas também. E os cabalistas eles vão dizer que os 72 representam as 72 castas de anjos que tomam conta das tribos de Israel. Deus dividiu o mundo entre 72 gerações, inclusive, e 72 castas de anjos. E é necessário que esses 70 sejam mantidos. Você vai encontrar um paralelo com essa tradição dos 70 quando Cristo envia 70 apóstolos. Tem um paralelo, bem? Não é que Cristo ele era cabalista, mas você vai encontrar um paralelo de que em certa vez o Senhor Jesus ele enviou 70 discípulos para evangelizar as cidades. Como a gente percebe, a Bíblia hebraica ela é cheia de misticismo. E dentro desse misticismo surgiu aí a canonização dos livros sagrados e a tradução da Bíblia do hebraico para o grego.
realmente a tradução da Septuaginta, ela é muito fiel aos chamados manuscritos do Mar Morto, irmãos. Por que manuscritos do Mar Morto? Diz que em 1948, rolos e pergaminhos do Antigo Testamento foram encontrados nas cavernas de Qumran. Essas cavernas de Qumran ficam ali naquela região da Arábia, tá bem? Então, dentro das cavernas haviam potes e dentro dos potes vários manuscritos antigos. Esses manuscritos eles foram depois vendidos e depois eles foram reconhecidos como textos da Bíblia hebraica mais antiga. Então, os manuscritos mais antigos que nós temos, eles vêm ali mais ou menos no século III a.C. O livro de Isaías, muitas partes de Provérbios, dos Salmos, bem, também um livro que é o chamado livro dos Jubileus, que pertencia aos Essênios, uma seita de judeus que haviam escapado de Jerusalém para o deserto. Bom, por se tratar de um curso de especialização, essas informações que eu estou passando para os irmãos devem ser anotadas, tá bem? Vocês devem pesquisar a origem da Bíblia. Daqui a pouco eu vou aqui abrir esse armário que está aqui nas minhas costas e eu vou mostrar para vocês um livro chamado Como a Bíblia se Tornou um Livro. Existem alguns livros aqui que eles são livros também sobre a origem das escrituras sagradas, os manuscritos mais antigos. Mais de 5.000 manuscritos estão sendo colecionados. Para nós termos certeza de que a Bíblia ela é a palavra de Deus, nós temos aí ciências bíblicas. E entre essas ciências bíblicas nós temos a crítica textual, a alta crítica e a baixa crítica. Nós temos também a ciência chamada de exegese bíblica. E ainda temos outra ciência que é a hermenêutica bíblica. E com essas ciências a gente vai examinando o livro sagrado para aprender um pouquinho sobre a palavra de Deus que o Senhor colocou em mãos. Bom, esse primeiro momento aqui trata-se de uma introdução para que a gente venha comentar com vocês o texto que foi enviado hoje. Tá bem, irmãos? O texto é sobre a santidade. Vou fazer uma pequena pausa para ler aqui as perguntas de vocês e ouvir o que vocês têm a dizer. Aí nós já vamos entrar na parte da aula do PDF.